Oi, meu nome é Ana Paula Gomes e eu vou compartilhar com você que está aqui o capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos caminhando por estes capítulos, entendendo mais do coração de Deus através das Escrituras e que você e eu possamos ser ministrados nesse tempo, que o Senhor ele possa falar profundamente aos nossos corações de forma pontual e pessoal e que eu e você possamos sair desse tempo transformadas, vivificadas, edificadas na autoridade do nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. Amém? Poderíamos dizer que este é o capítulo do amor. Mas aqui não fala só sobre romance, né? Não fala só sobre esse amor que nós idealizamos. Aqui Paulo escreve para uma comunidade cheia de conflitos. Uma comunidade que tinha muita disputa de ego, muita comparação, muita necessidade de validação. É o que eu tenho sempre dito. E que se nós formos sinceras, de verdade, eu trago sempre essas reflexões. Se nós realmente pararmos para analisar, ainda assim estamos diante dessa realidade de disputa de ego, de comparações, de necessidade de validação. E aqui, nesse texto, nós falamos sobre esse amor do cotidiano. Por que eu digo esse amor do cotidiano? Porque constantemente nós temos a oportunidade de transbordar esse amor. Entretanto, como vamos transbordar, como vamos demonstrar algo que às vezes nós nem conhecemos? Aqui traz alguns aspectos que nós devemos parar para meditar e convidar o Espírito Santo para nos dar discernimento do que Ele realmente quer nos revelar para este tempo. Ele diz aqui que não importa o quanto você fale bem, o quanto você seja talentosa, o quanto você seja espiritual, o quanto você seja admirada com as minhas palavras. Mas se não houver amor, tudo isso perde sentido. E aqui eu te pergunto, quantas vezes nós temos buscado reconhecimento antes mesmo de cultivar essa essência em amor? Depois aqui fala sobre a paciência, a bondade, fala que o verdadeiro amor, ele não se inveja, ele não se exalta, ele não se irrita com facilidade. E aqui talvez essas indagações não sejam confortáveis.
Às vezes, ela pode até nos irritar. Mas pode ser que esse seja um ponto que nós precisamos realmente olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: como eu tenho agido comigo mesmo e com os outros? Qual é o meu nível de paciência, de bondade? Será que eu tenho me irritado com facilidade? Para muitas de nós, esses pontos tocam em lugares muito profundos. Nós somos cobradas constantemente sermos perfeitas, sermos produtivas, vivermos de aparência, termos uma aparência que chama atenção, termos controle emocional. E muitas vezes nós podemos nos tornar duras demais com os outros, mas principalmente conosco. E aqui nós precisamos parar para meditar, nos autoanalisar. Será que nós temos sido pacientes conosco? Será que nós sabemos ter esse olhar de humanidade para nós mesmos diante dos desafios? Ou será que nós constantemente estamos nos comparando? Será que a gente confunde a aceitação com esse amor genuíno? Como nós temos reagido ao cotidiano? Porque a reação, ela revela aquilo que está dentro de nós. Que eu e você saibamos esperar, que saibamos nos posicionar nesse amor genuíno. E se nós não sabemos que esse amor, que nós possamos clamar ao Espírito Santo que Ele nos ensine. Que nós possamos viver todas as fases desses desafios, mas que nós possamos permanecer. Que nós não venhamos depender de circunstâncias externas, mas que nós possamos ser aperfeiçoadas diariamente nesse verdadeiro amor. Aqui no último versículo diz: agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Nós precisamos caminhar em fé, em esperança e em amor, mas o maior atributo de todos é o amor. Que eu e você possamos olhar para dentro de nós e examinar a nós mesmas, nos arrepender daquilo que precisamos nos arrepender, clamar ao Senhor, meditar nessa palavra, nesse amor verdadeiro, nesse amor que não flui de nós, porque em nós não tem nada de bom, mas sem o Senhor nada podemos fazer, que nós possamos convidar Ele para que Ele seja o ponto central, que Ele seja o nosso professor de nos ensinar esse verdadeiro amor, que nós tenhamos ouvidos sensíveis para ouvir. Que eu e você possamos verdadeiramente caminhar por um amor genuíno, não ficar só falando sobre esse amor raso. Que sejamos verdadeiras, que sejamos mulheres que de fato possamos ser instrumento de cura na vida umas das outras, canal de bênção, de edificação. Que nós possamos conhecer esse amor que vem de Deus, que é a fonte de todo e mais perfeito amor. Amém? Te encontro no próximo devocional.